cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas. Estamos aqui diretamente do canal Vascaíno desde sempre. E é o seguinte, vídeo aí de plantão do mercado da bola. O Vasco acabou de acertar aí, segundo os jornais argentinos, segundo a imprensa argentina, o Vasco da Gama acabou de sacramentar a contratação do atacante Pablo Vegetti. Isso mesmo, gente. Aí aos 47 do segundo tempo, aí, já nas últimas horas de janela de transferência, o Vasco aí teria aí acertado com o clube belgrano. E é o seguinte, o Vasco teria aí desembolsado o valor de 5 milhões e 300 mil reais, algo em torno de 1 milhão e 100 mil dólares, pela compra dos direitos do jogador. O Vasco precisou apresentar garantias ao Belgrano, da Argentina, perdão, para aí sim efetuar aí a transação. O atleta deve viajar ao Brasil ainda hoje, né, para o Rio de Janeiro, para fazer exames e assinar com o Vasco da Gama, o Vasco que corre aí contra o tempo nessas últimas horas aí de janela de transferência. E é o seguinte, né, Pablo Vegetti, que tem 122 jogos com a camisa do Belgrano e anotou 64 gols, uma média aí muito boa, né, de um gol a cada 2 partidas com a camisa do clube argentino. Ele já tem seus 34 anos, chegaria no Vasco da Gama para um contrato de 2 anos de duração. Ainda não se sabe os moldes do contrato, salários, enfim. Isso a gente vai apurar nas próximas horas, a gente vai trazer para vocês também no canal. E é o seguinte, uma coisa que me chamou bastante atenção foi que o Vasco apresentou aí as garantias, né, para o Belgrano, para aí sim sacramentar a transação. Engraçado que quando o Vasco precisou apresentar as mesmas garantias para o Tajeres da Argentina, não pôde apresentar para trazer o Michael Santos. Então precisou levar uma porta na cara, precisou levar o não do Tajeres, sair como levando fama no mercado de caloteiro, para agora chegar lá e colocar lá as cartas na mesa diante o Belgrano para contratar o Pablo Vegetti. É brincadeira, né, gente? É uma incompetência enorme de Paulo Brax, dessa administração. Aí joga a culpa 777, a 777 joga a culpa para os funcionários. Só sei que é uma patifaria, uma falta de competência, é uma incompetência, na verdade, desculpa até, é uma incompetência tão grande, é de um descaso tão grande que chega a ser vergonhoso, senhor Paulo Brax. Senhor Paulo Brax, chega a ser vergonhoso. Tá? Você deveria tirar essa farda aqui, ó. Deveria pedir para sair, meter o pé de dentro do vaso. Não sei o que você está fazendo aí dentro. Não sei o que você está fazendo aí dentro. Já vou falar de você, seu Paulo Brax. Já vou falar de você. Aí, gente, é o seguinte, esse valor aí que o Vasco vai pagar ao Belgrano de 5 milhões e 300 mil reais vai ser parcelado em 3 vezes, né? Em 3 parcelas aí, que vai totalizar aí um valor de 1 milhão e 100 mil dólares ao Belgrano. Então, informação quente aí, Pablo Vegetti confirmado. Aí vocês se perguntam assim, Álvaro Silva, mas e o Diego Costa? Gente, o Diego Costa, a situação que envolve o centroavante aí brasileiro, naturalizado espanhol, é muito simples. Diego Costa continua em Madrid, ele que está sem clube, né? Estava por último, como eu já disse a vocês algumas vezes atrás aí, no Wolverhampton na Inglaterra, atuando pela Premier League. Atualmente o contrato dele se encerrou, não foi renovado e ele se encontra sem clube. Ele que reside, mora na Espanha, na cidade de Madrid, e ele vem treinando, vem se cuidando fisicamente, vem se preparando, mantendo a sua forma, né? Para que quando ele for acionado, para quando ele assinar contrato com algum clube, que ele esteja no minimamente aí com a forma física em dia. Diante disso tudo, o Vasco fez uma proposta para ele ficou de responder ao Vasco até o dia de anteontem, de segunda-feira, não respondeu. Fato é que ele assistiu o jogo entre Vasco e Corinthians, ele depois disso mandou pesquisar sobre moradias aqui no Rio de Janeiro, aí veio a notícia de que Paulo Brax vai a Madrid para tentar fechar negócio com o centroavante, então só resta ao Vasco agora aguardar em relação ao Diego Costa. Aí você pergunta assim, por que Álvaro Silva? Gente, é muito simples, a janela se fecha hoje, certo? Como o Diego Costa está sem clube, não tem desespero para acertar com o atleta. Eu até falei anteontem aqui no canal que era até o dia 28 de agosto. Eu peço perdão a vocês, fazendo uma correção. O Vasco tem, não só o Vasco, mas todos os clubes têm, até o dia 25 de agosto para aí sim apresentar, né, assinar aí o contrato com o Diego Costa. Depois do dia 25 de agosto,
aí já era. Aí quem assinou, assinou. Quem não assinou, só ano que vem, só na próxima janela. Entendeu, gente? Então, por isso que aí agora tá saindo aí alguns sites maldosos aí que se dizem cobrir o dia a dia do Vasco, estão colocando que o Vasco esfriou, que o Vasco perdeu o interesse, diminuiu o interesse por Diego Costa. Isso é tudo falácia, gente. É tudo coisa daí de oposição à situação do Vasco da Gama, que ficam se degladiando aí através da internet. A grande verdade é o seguinte, o Vasco não tem pressa mesmo, não adianta desesperar por conta do Diego Costa, porque ele tá sem clube, a gente pode fechar contrato com ele amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, quem sabe, não tem problema. Agora a situação de Pablo Vegetti, ou era hoje ou não era, não só ele, mas outros atletas também, e vamos ficar de olho aí, porque até hoje às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, ainda dá para ir fechar mais algum negócio, vamos dizer assim, né? Que negócio seria esse? A gente não sabe bem ao certo, mas o Vasco está aí atrás. Fato é que o Vasco estando atrás ou não, que é o seguinte, no final da temporada passada, a gente é um vídeo bem curto hoje, agora aqui mais cedo, né? Mais tarde eu venho com outro vídeo mais completo. Fato é que no final da temporada passada, o Vasco acertou aí, fechou uma parceria com um grupo aí especializado em scout, em análise de desempenho em scout. Esse scout aí foi contratado para ajudar, auxiliar o departamento de futebol no mapeamento de atletas, né, mundo afora, para serem contratados justamente quando as janelas de transferências chegassem, certo, gente? Fato é que é o seguinte, mesmo com esse scout todo, o Vasco trouxe uma série de jogadores que ninguém nunca nem viu, né? Para não falar de Carabarral e Juan Cruz, eu não quero nem ficar batendo aqui, mas a verdade seja dita, né? Jogadores aí que o treinador, quando chegou, já bateu o olho e falou que não quer no Vasco de jeito nenhum, não quer utilizá-lo no elenco. Não vou citar nome para não ficar queimando os atletas toda hora aqui, mas fato é que é o seguinte, cadê o trabalho desse scout? Cadê o trabalho de Paulo Brax? Mais de um mês de janela, e aí, ó, o que o Vasco trouxe? Com todo respeito, o Vasco trouxe Paulinho de Paula e Sebastião Ferreira. Dos jogadores que entraram em campo agora no último fim de semana, e o Vasco perdeu de novo, já vinha perdendo com eles, sem eles dentro de campo, agora perdeu de novo com eles dentro de campo. Álvaro Silva, só o primeiro jogo, a estreia. Tudo bem, gente, não importa, eu quero dizer o seguinte, não foram contratados jogador de calibre. Cadê a cereja, seu Zé Comé, seu vacilão? Eu esperei até no dia de hoje para falar, cadê a cereja do bolo, seu pela saco, seu fanfarrão? Cadê a cereja? Você não falou tanto de cereja? Minha vontade agora era comprar um caminhão de cereja, lá aí no Ceasa, aqui no Rio, no Ceasa, comprar um caminhão de cereja, sabe, fechado, e mandar estacionar na porta da sua casa e descarregar, seu Zé Comé. Coisa feia, fica enganando a torcida do Vasco aí, que tem contato, que falou com fulano e com ciclano, que o Vasco vai fazer, vai acontecer. Cadê a cereja, rapaz? Agora, voltando ao foco do assunto, aí a gente pergunta pro Paulo Brax, cadê o camisa 10, Paulo Brax? Cadê o camisa 10? Você mapeou e não trouxe ninguém. Você vendeu o Pedro Raul no início da janela e hoje, ó, na bacia das almas, porque Ramon Dias entrou na negociação, aí sim chegou o Pablo Vegetti. Até outro dado interessante que eu esqueci de falar pra vocês, viu, gente? Quem acertou essa negociação com o Pablo Vegetti, quem pegou o telefone e ali pra negociar com o empresário, com o clube jogador, segundo tá saindo aí nas redes sociais, não foi Paulo Brax não, tá? Foi Ramon Dias, Na Argentina, nos veículos, todos os jornais da Argentina que cobrem lá o noticiário esportivo, estão dando assim, Vasco da Gama, eles estão colocando da seguinte maneira, né? Inclusive, lá na Argentina, eles estão colocando como, por exemplo, equipe de Ramon Dias não contará mais com Robert Rojas. Aí hoje, na hora que o Vasco contratou, aí saiu a notícia de que o Vasco acertou com o Pablo Vegetti, não saiu que o Vasco acertou com o Pablo Vegetti. Lá nos jornais da Argentina saiu o seguinte, Ramon Dias terá mais um jogador para a tua equipe, para o seu time, ou seja, os jornais argentinos não estão tratando o Vasco da Gama como o Vasco da Gama, estão tratando o Vasco da Gama como o time que o Ramon Dias trabalha. Estão colocando o técnico, o treinador acima da instituição. Não estou dizendo que ele é menor, que o coitado do Ramon Dias não tenha prestígio, ele tem muito prestígio, ele é bastante conhecido no futebol sul-americano, ainda mais no futebol argentino. Agora é o seguinte, você vê a mídia argentina colocando que o time de Ramon Dias vai contar ou não vai contar com um certo jogador. Eles não falam nem primeiramente o Vasco da Gama, o time o qual Ramon Dias vem treinando. Não, eles estão colocando assim, a equipe de Ramon Dias.
E o que que isso quer dizer, gente? O apequenamento da nossa instituição. Desde alguns anos para cá que isso vem acontecendo, ninguém bate na mesa, estão deixando acontecer isso. Toda hora cai para a Série B, sobe para a Série A, cai para a Série B, sobe para a Série A. Aí agora a gente vê esse reflexo aí. A gente vê os jornais, os veículos argentinos colocando como o time de Ramon Dias. Não é o Vasco da Gama, aonde o Ramon Dias trabalha, que era o certo de se falar. Estão falando só o time de Ramon Dias. Mas fato é que se não fosse ele para entrar na negociação, o Vasco não teria acertado com o Pablo Vegetti. Então a gente volta a perguntar para o Paulo Brax: cadê os reforços, Paulo Brax? Cadê os reforços? Eu vou até colocar na tela para vocês agora aí um manifesto aí da torcida, de uma das torcidas organizadas do Vasco da Gama aí, pedindo reforços para o nosso clube. E como vocês podem ver na tela aí, esse pedido está mais do que certo, porque é o seguinte, gente, o Vasco tentou aí acertar a negociação com pelo menos 8 jogadores de meio campo, de meia cancha, de camisa 10, e não conseguiu acertar com ninguém. Cadê o scout? Cadê o trabalho do Paulo Brax, que estaria trabalhando 21 horas por dia? Quer ver, gente? Eu vou falar para vocês aqui os atletas aos quais foram especulados, ventilados, virou novela, virou filme de Hollywood, virou minissérie, virou série Netflix, virou tudo. Só não virou realidade porque ninguém chegou no Vasco da Gama. Querem ver o exemplo? Olha só. Christian Guanca, Franco Fagundes, Ezequiel Bulaud, Jorge Carrascal, Júnior Sonossa, Manuel Lanzini, Oscar Romero e Rodrigo Salazar. Todos esses, sem contar nos outros atletas de nível mais baixo, de prateleira mais baixo, que eu não vou nem colocar na conta, que são jogadores conhecidos aí no mercado da bola. Todos eles o Vasco tentou e não obteve êxito com nenhum deles. Por quê? O trabalho do Paulo Brax está com muito prestígio frente a 777 Partners, né? Deve estar realmente, porque assim, é a única coisa que explica a manutenção desse cidadão no cargo de homem forte do futebol do Vasco da Gama, porque ele não apresentou trabalho nenhum. Como ele vai ter prestígio diante a SAF do Vasco? Só se o trabalho dele for justamente esse: mentir para nós torcedores e não contratar rigorosamente ninguém. É o que está acontecendo. Eu vou até parar de falar aqui, senão eu vou ficar falando o vídeo aqui 1 hora e era para ser um vídeo mais curto. Eu já falei mais do que 10 minutos. Mas então, gente, é o seguinte: o Vasco acertou com o Pablo Vegetti, não desistiu de Diego Costa, a janela. Mesmo fechando hoje, o Vasco pode contratar não só ele, mas Manuel Lanzini, alguns outros atletas, a gente não sabe, eu não estou aqui dando notícia falsa, estou dizendo, é só um pensamento meu, com outros atletas que estejam aí livres no mercado até o dia 25 de agosto, e até agora, né, gente, pra gente ser sincero, Paulo Brax não fez exatamente nada, quem trabalhou nessa negociação teria sido Ramon Dias, e o Vasco ainda não tem um camisa 10. Então fica por aqui o giro de notícias, o plantão aí dessa janela de transferências. Tamo junto, vascaíno desde sempre, e é nóis.